Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Roberto falando com todos. Vamos prosseguir trabalhando nossa playlist de física para o ensino médio. Nós estamos no tópico da termologia. Nós começamos falando da dilatação térmica linear. Dilatação térmica linear. Depois nós passamos para a dilatação térmica superficial. Depois chegamos na dilatação térmica volumétrica. E agora vamos falar da dilatação térmica dos líquidos. É uma continuidade da volumétrica. Vamos entender o seguinte. Primeiramente vamos relembrar. Eu coloquei aqui fórmulas para a dilatação volumétrica. Quando eu quero saber a variação de um volume, eu uso essa fórmula aqui. Volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação da temperatura. Sempre lembrando, quando aparecer essa letra grega aqui, gama, nós estamos falando do coeficiente de dilatação volumétrica. E ele representa 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, que a gente estudou no primeiro caso. Então, se não vir definido, você deve pegar, se vir indicado que é alfa, multiplicar por 3 para chegar nesse coeficiente de dilatação volumétrica, representado pela letra grega gama. Outra forma que a gente apresentou e trabalhou bastante é essa aqui. Se eu quero saber o volume final, eu uso essa definição aqui. Volume final é igual ao volume inicial, 1 mais o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação da temperatura. A mesma coisa está aqui, só que está colocado ΔT. E ΔT é o temperatura final menos a temperatura inicial. Agora estou trazendo algumas fórmulas adequadas para a dilatação dos líquidos. Mas vamos entender uma coisa. Aqui tem um tambor, todas as pessoas conhecem o tambor, e nós vamos colocar um determinado líquido nesse tambor. Vamos deixar ele completamente cheio. Ok? Está na temperatura, a gente enche esse tambor e começa a aquecer esse tambor. À medida que ele vai aquecendo, vai havendo agitação das moléculas, então vai havendo uma expansão do líquido, mas também do recipiente. E a dilatação do líquido é maior que a dilatação do recipiente. Então chega um instante que vai sobrar. Então você está vendo aqui, ó, jogando nesse recipiente à parte. E isso aqui é chamado de volume extravasado. O que sobra é volume extravasado, a partir do momento que aqueceu. Agora lembre, se houver um resfriamento, pode acontecer uma redução do volume. É importante lembrar disso também. Mas nesse caso, como aqueceu, houve uma extravasão. Sobrou alguma coisa aqui. Isso é chamado de volume extravasado e também de dilatação aparente do líquido. Então nós temos uma fórmula quando eu quero saber a variação aparente, o quanto sobrou ali naquele recipiente. Então o ΔV, que significa a variação do volume aparente, é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação aparente para aquele líquido, porque varia de líquido para líquido, vezes o ΔT, que é a variação da temperatura. É uma fórmula que você pode anotar. Como eu comentei, o recipiente também dilata-se. E tem uma fórmula para ele também. É o ΔV do recipiente. É o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação do recipiente, vezes também a variação da temperatura. As coisas são muito parecidas. Vocês estão vendo aqui agora gama real. O que significa isso aqui? É coeficiente de dilatação real. Coeficiente de dilatação real. Da onde que ele vem? Ele vem da soma desses dois aqui, ó. Então eu tenho aqui o coeficiente de dilatação volumétrica aparente, que é do líquido, mais o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente. Então, quando eu somo esses dois coeficientes, eu tenho o chamado coeficiente real. Ele indica, então, a dilatação real do líquido.
Outra forma importante que ajuda muito na resolução dos exercícios é essa aqui, que relaciona-se com esse volume extravasado. O volume extravasado é igual ao ΔV do líquido, que é esse aqui, aparente, menos o ΔV do recipiente, que é esse aqui. Então, se eu quero saber esse volume extravasado, eu faço isso aqui. ΔV do líquido menos o ΔV do recipiente. Pessoal, essas formas são as principais para você trabalhar. E você consegue resolver praticamente todos os exercícios. Então vamos ver agora nessa sequência um exemplo bem simples e vamos voltar na sequência com outros vídeos. O que nós temos aqui? Aqui tem um caminhão que transporta gasolina. Ele foi carregado com 5.000 litros de gasolina e estava numa temperatura de 30 graus Celsius. Mas ele vai ser descarregado num ambiente em que a temperatura é 5 graus Celsius. Veja que há uma diferença aqui. Era 30 graus quando ele carregou e quando ele vai descarregar está apenas 5 graus Celsius. Como eu comentei, quando aquece o líquido junto com a embalagem, nós temos uma expansão, uma dilatação, um aumento. Mas se houver uma redução da temperatura, nós também teremos uma diminuição no volume. Então nós vamos calcular agora qual a redução. Calculando a redução, a gente deduz quanto que ficou ali, né? No tanque de quem recebeu. Porque diminuiu em relação ao que saiu da distribuidora. Então aqui é o ΔV. ΔV é igual ao volume inicial vezes o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação da temperatura, vezes o ΔT. Então vamos substituir. É o primeiro exemplo. ΔV vai ser igual ao volume inicial. Ele saiu com 5.000 litros. O coeficiente de dilatação volumétrica, 9,6. Já está pronto aqui. 9,6 vezes 10 elevado a menos 4. E vezes a variação da temperatura. Ó, de 30 para 5. 25. Posso pôr direto aqui. Então, o ΔV vai ser igual. Vamos multiplicar 5.000 vezes 9,6 vezes 25. Isso dá 1.200.000. 1.200.000. Vezes 10 elevado ao expoente menos 4. ΔV. Esse número ser multiplicado por 10 elevado a menos 4. Então a vírgula tem que recuar 4 casas. Tem que vir para cá. Então vai ficar 120. O que? Litros. É quanto variou, ou seja, para menos. Então o posto que vai receber esse combustível não vai receber 5.000. Ele vai receber 5.000 menos os 120. Então o cliente vai receber apenas 4.880 litros no ambiente que ele está. A temperatura é 5 graus Celsius. Ok, pessoal, esse foi o primeiro exemplo que nós falamos sobre dilatação volumétrica, especificamente de líquidos. Ok? Deixe like para o vídeo, compartilhe o material, faça a inscrição, acione o sininho, receba todas as postagens e veja a sequência de vídeos. E toda a playlist, claro, de física para o ensino médio. Até mais, tchau!